Fala galera, aqui é o professor Rafael Medeiros e aqui você vai encontrar muito conteúdo, tá? Dentre eles, vocês vão encontrar muitas resoluções de questões de vários vestibulares do Brasil, inclusive do Enem, tá? Fica com essa resolução aí. No monumento às bandeiras, situado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o escultor Vitor Brechet representou a ação de escravos e portugueses empenhados em transportar uma enorme canoa, arrastando-a pela mata. Admita que numa situação real, todos os homens que estão a pé exercem forças de igual intensidade entre si e que as forças exercidas pelos cavalos também tenham as mesmas intensidades entre si. Na malha quadriculada estão representados o sentido e a direção dos vetores forças de um homem. Então, lá no quadriculado, vocês estão vendo na figura, passa um pouquinho aí para frente. A gente vai ver na malha quadriculada estão representados a direção e vetores da força de um homem, de um cavalo e do atrito entre a canoa com o chão. Como a malha é constituída de quadrados, também é possível verificar que as intensidades da força de um cavalo e a do atrito são múltiplos da intensidade de um homem. Ou seja, olha para o quadro aí, certo? Olha para o detalhe. A força de um homem ele chamou aí de H, certo? Então a força de um homem é H. Eu vou chamar a força, para ficar mais bonitinho aqui, organizadinho, eu vou chamar de FH, certo? Vou chamar de FH aqui. Essa aqui é a questão de número 8 pra gente, né? Questão de número 8 pra gente. Olha só, antes de ir pra pergunta, certo? Antes de ir pra pergunta, vocês conseguem verificar que esse quadradinho aí, que tem um H, tem um quadradinho, certo? Isso aí seria tipo a força exercida pelo homem, certo? Só que se vocês olharem logo abaixo, vocês vão ver aí o cavalo e vão ver aí que tem 5 quadradinhos, certo? Vocês estão vendo aí que tem 5 quadradinhos nesse Czinho que vocês estão vendo aí, ó. E tá no mesmo sentido do H, né, ó? Então a força do cavalo aí, que eu vou chamar de FC, seria exatamente 5 vezes a força exercida pelo homem, na mesma direção e no mesmo sentido. Já a força de atrito, ela tá no sentido oposto. E se a gente observar esses quadradinhos aí, eu acho que tem 15 quadradinhos, vou até contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quadradinhos. Tem 15 quadradinhos, então tem 15 vezes a força exercida por um homem só. Só que está no sentido oposto. Vou botar um sinal negativo só para garantir isso. Tudo bem? Vocês conseguiram enxergar isso na questão? Bom, né? Vamos seguir lendo a questão? Vamos lá. Terminando de ler aí, ó, tela cheia pra gente. A questão diz assim, ó. Imagine que em determinado momento as forças horizontais sobre a canoa sejam unicamente a de 7 homens, vejam só, 7 homens, 2 cavalos e o atrito com o chão. Então, ó, 7 homens, 2 cavalos e o atrito com o chão. A canoa tem uma massa de 1.200 quilogramas. A canoa tem uma massa de 1.200 quilogramas. E devido às forças aplicadas, ela se movimenta com uma aceleração de 0,4. Então ela tem uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Essas são as coisas que foram dadas na questão. Com base nas informações, é correto afirmar que a intensidade da força exercida por um único homem é em newtons. Eu quero saber qual foi essa força exercida por um homem só. Vamos comigo? Abre aqui pra gente. Olha só. Vocês viram ali no texto que tem 7 homens, 2 cavalos e o atrito, certo? Preste atenção. Existem 2 homens, ó, 7 homens, certo? Ou seja, 7 vezes a força exercida por um homem só. Existem 2 cavalos, mais 2 cavalos seria 2 vezes a força exercida por cada cavalo. E existe o atrito que está no sentido oposto. Então, menos a força de atrito. O que a gente aprendeu lá nas leis de Newton e vai ver também na nossa aula de leis de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ó. Então, isso é igual a massa vezes a aceleração. E olha que arrumação bonitinha. Como eu quero a força de um homem só, o que é que eu vou fazer? Ó? A força do cavalo, na verdade, são quantos homens? 5 homens. A força de atrito, na verdade, são 15 homens. Então, eu vou fazer assim, ó. A força de um cavalo,
é 5 homens e a força de atrito são 15 homens. O que é que vai acontecer então? Vai ficar assim, ó. 7 vezes a força exercida por um homem, mais 2 cavalos, como são 5 homens, equivale a 10 homens no total. Menos a força exercida pelo atrito equivale à força exercida por 15 homens. E isso é igual à massa, que vale quanto? 1.200 vezes a aceleração, que vale 0,4. Ou seja, meus amigos, separar aqui. Ou seja, meus amigos, ó, 7 vezes isso daqui mais 10 vezes isso daqui dá 17 vezes. 17 menos 15 dá 2 vezes a força exercida por cada homem, igual a 1.200 vezes 0,4. 1.200 vezes 0,4 equivale a 120 vezes 4. 120 vezes 4 dá 480. 480 dividido por 2, 240 newtons. Isso corrobora com o que está na alternativa letra B. Portanto, questão número 8, letra B é a alternativa correta. Que bonitinho, né? Seguimos. Gostou dessa aula? Quer aprender mais física comigo? Você pode comprar o nosso curso, tá? A gente tem um link aqui nesse próprio vídeo. Vocês também podem me seguir lá no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Aproveita para seguir o canal, curtir e compartilhar, tá? Quer ser aprovado? Vem fazer parte desse curso.